Como é que é essa situação? Vamos lá, olha só. A suplementação ela é super importante hoje em dia. O que acontece? Hoje em dia, todas as coisas ruins já estão muito ruins, né? Vamos parar para pensar. Tem uma famosa batatinha de um fast food conhecido que todo mundo gosta. Que é muito ruim, só que hoje ainda tá muito pior, né? Então, antigamente era 3, 4 ingredientes. Hoje, se você for parar pra pensar, são mais de 10 ingredientes, né? Bateu até uma vontade agora, Lara. Ele é ruim, mas é bom, né? Vamos dizer assim, né? Ele é ruim, mas é bom. Sair daqui agora, daqui a pouco. Eu vou lá. Vou lá ficar infértil. Que horror, Arthur, Esse é o para. sistema de dopamina, cuidado. Exatamente, dopamina barata. E aí, o ruim já está muito ruim. O bom também está ficando ruim, né? Então, até aquele prato de nutricionista, né? Todo coloridinho, com 5 cores. Hoje em dia, a gente não consegue mais ter a quantidade de nutrientes que a gente tinha antigamente. Isso porque nosso solo ele não é mais um solo ali do estrume da vaquinha, né? Do boizinho. Hoje em dia, a gente tem um solo bioquímico, né? Para ter a quantidade de alimentos que a gente precisa para as grandes empresas, para nutrir, né? Para levar para grandes abastecimentos globais. Não teve mais como fazer assim. Então, realmente, a gente já tem um solo químico. Fora o ar, fora a água contaminada, fora tudo isso. Então, a gente tem estudos já mostrando que nós temos menos de 30% já de nutrientes a menos. Nesses nutrientes... Até na carne eles botam água, pô. Nesses alimentos nutritivos, tá? Só que eu tô falando de um prato ali colorido, de segunda a segunda, nutriente, todos os dias, bonitinho. Mesmo assim, a gente tem menos nutrientes. Quem é que come assim hoje em dia? Eu. Você tá regando, realmente. Ele tá fazendo Temos low uma exceção carb. aqui. Quem é que come assim? Ninguém. Não come. E aí, a gente além da alimentação, que não tá uma alimentação regrada, nem de longe, a gente vive inflamando, né, nosso intestino, comendo um monte de porcarias industrializados, ultraprocessados, açúcar, o glúten, que já não é mais a mesma molécula que era antigamente. Então, tem o seu componente inflamatório. Por a gente já ter um organismo que não está sinalizando aqueles alimentos de uma forma, né, que deveria. Só que tudo isso propicia a uma não absorção também de vários micronutrientes importantes. Então, a gente não está comendo de forma adequada, a gente tem um organismo que não absorve de forma adequada e a gente fica com deficiências de micronutrientes importantes. E aí entra a suplementação. Porque quando a gente tem essa deficiência de micronutrientes importantes, a gente também não vai conseguir repor de maneira adequada somente com a alimentação. É lógico que o básico todo ele tem que funcionar, porque se você não tiver uma alimentação adequada, se você não tratar o seu intestino, se você não tiver metabolicamente ajustado, também não adianta te dar um monte de comprimidinho que também não vai adiantar nada. Mas o que é essa suplementação? É aquelas São vitaminas e minerais. B12, vai depender, ômega porque 3, isso é individualizado. Você vê isso através de um exame de sangue. Através do seu exame de sangue, a gente avalia suas vitaminas e seus minerais. E dali, a gente avalia quais são as suas necessidades. Você não tem que ter deficiência, mas não tem que ter excesso. Então, também não é para suplementar tudo para todo mundo. E nem é porque algo é bom que tem que ser para todo mundo. Então, você vai avaliar se você tem deficiência de ferro, que hoje em dia, por exemplo, as mulheres, principalmente, é uma pandemia de deficiência de ferro. E isso fica num círculo. Porque você pega uma mulher que tem deficiência de ferro, essa mulher engravida com deficiência de ferro, ela passa a gestação inteira, né, sem repor o ferro de forma adequada. Esse bebezinho que tá lá no 3º trimestre, ele tem que fazer um estoque hepático ali no 3º trimestre do ferro que ele vai utilizar ali nos 3 primeiros meses. E aí, ele já não consegue pegar esse ferro de forma adequada, porque essa mulher tinha deficiência de ferro. Ele nasce, na primeira infância, essa criança, ela já tem uma deficiência de ferro, que provavelmente vira uma anemia por deficiência de ferro. Essa criança vai ser uma adolescente que daqui a pouco vai menstruar, e vai perder ferro, e vai perder sangue, e daqui a pouco ela vai engravidar de novo. Você entende esse ciclo? E aí ela vai engravidar. Só que a deficiência de ferro, por exemplo, na gestação, é um dos fatores epigenéticos, por exemplo, para autismo. Autismo é um guarda-chuva gigante, né, com uma base genética, com várias causas epigenéticas envolvidas. A deficiência de ferro é uma delas. É por causa da deficiência de ferro que teve autismo? Não, gente. É uma das causas epigenéticas de distúrbios de neurodesenvolvimento, de dislexia, de esquizofrenia, de autismo, de TDAH, né? E aí essa mulher,
ela tem que ser vista antes. E será que nessa suplementação de ferro que ela fizesse antes de gestar, a gente não tiraria, né? Quando a gente fala de doenças, seja elas quais forem, e aqui eu trouxe o neurodesenvolvimento para vocês, vários tijolinhos, né? Tem várias causas epigenéticas. Vamos tirar um. Esse daqui eu vou tirar, da deficiência de ferro. Então, a importância dessa mulher se nutrir de forma adequada e se suplementar de forma adequada. E não cair mais nessa de, um ácido fólico, que nem é o ácido fólico, né? O metilfolato, que a gente não faz ácido fólico antes da gestação, nem na gestação, nem fora da gestação. Mas saber realmente quais são os micronutrientes importantes que você está devendo para você repor de maneira adequada, né? Para você engravidar nutricionalmente competente, porque é um uso seu, da placenta e do bebê, né? Se falta para você... Então, nada mais é do que uma tentativa artificial que a gente está colocando agora para compensar um modelo de vida errado. Perfeito. Totalmente. Até mesmo porque, Lara, a gente não precisaria repor ferro nunca na vida. A nossa natureza, filosoficamente, antropologicamente, né, fisiologicamente, a gente teria que nascer com ferro que a gente pegou da nossa mãe no 3º trimestre de gestação e assim viver pela vida inteira sem precisar de uma gota de ferro. Porque a gente não perde, exceto se a gente sangra, né? Se a gente tivesse grandes sangramentos que a gente perderia. Senão, metabolicamente, a gente não precisaria. E hoje, olha, você vê a catástrofe que tá de deficiência de ferro. Isso são vários outros micronutrientes. É porque a deficiência de ferro impacta negativamente em muitos aspectos metabólicos da mulher. E quando a gente fala de fertilidade, quando a gente fala de desfecho gestacional e quando a gente fala de saúde do bebê. Eu tenho deficiência de ferro, minha filha tem deficiência. E a gente vive uma vida saudável. Assim... Dentro dos parâmetros da modernidade, né? Dentro do possível, eu tô junto com você ali na dietinha, sabe? Colorido. Assim, é claro, não é uma coisa perfeita, mas é uma dieta boa, sabe? Eu acho legal fazer uma analogia sempre com o passado, né? Com a década de 30, 40, ninguém precisava suplementar. Você Por quê? não ouvia falar disso. E tinha quantos filhos? Né? Essa é a grande realidade, é o que a gente fala. Eu falo isso dentro da minha consulta. Mas o que a gente tá fazendo de errado? Porque, assim, a gente não tem o que fazer com a alimentação. O agro tá aí, e aí tem essa demanda global, a comida piorou. Exatamente, por isso que nutricionalmente. A suplementação, ela não substitui a comida. Até é importante deixar isso aqui. E ela também não faz milagre, né? Porque existe um outro lado também das pessoas dão suplemento, vão suplementando achando que aquilo vai resolver o problema. Como a Vanessa falou, você tem que fazer uma base bem feita. Come McDonald's e toma suplemento. Exatamente. Faz o menor sentido, né? A gente fala, lá na clínica, enfim, que a gente, até pensando em fertilidade, é importante ter uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, gineco, medicina funcional, nutricionista. Então, tem que ter um olhar profundo. A gente fala muito sobre os 4 pilares, sobre rotina de sono, sobre a alimentação saudável, atividade física e gerenciamento de estresse. Para ver que antigamente isso aqui não era perfeito. O horário que acordava, o horário que dormia, respeitava o ciclo circadiano. O sono hoje é surreal, porque as pessoas não dormem. O 4 horas por noite. Não, e tem essa teoria de ter que produzir, não dorme. Não, você está produzindo pouco. Ou então dorme mal, né? Dorme Fica mal. mexendo no celular até tarde. Quantidade e qualidade. Tá? Acabou que a suplementação veio para ajudar essa deficiência. Como a Vanessa falou, dos estudos que dizem que a gente tem menos 30% da absorção. Entende? Mas não adianta você comer McDonald's, dormir mal e suplementar. A gente diz que a suplementação é a cereja do bolo ali. Tá? Mas o básico tem que ser muito bem feito. E funciona.